A chuva desta sexta-feira causou deslizamento de barranco na zona norte de Manaus e 2 irmãos que tiveram a casa atingida morreram soterrados. Em abril do ano passado, o Band Cidade mostrou o drama da família da casa que morava exatamente ao lado e que foi totalmente destruída por um evento parecido. O último corpo a ser retirado do soterramento foi de Ismael Barros Souza, de 17 anos. Ele e a irmã, Sara Barros de Souza, de 19 anos, morreram durante o desabamento de terra que atingiu a casa que eles moravam na rua Japurazinho, bairro Nossa Senhora de Fátima 2, zona norte de Manaus. O acidente foi em decorrência da chuva na manhã de hoje. O pai das vítimas conta, muito abalado, que nada pôde fazer. Estava dentro de casa, eu desci um pouco aqui embaixo, quando eu escutei a zoada aí, que a mulher gritando, que eu corri para socorrer, mas como os escombros em cima da minha filha, ela gritando, pedindo socorro. E eu sem poder fazer nada. A casa do seu Raimundo já se encontrava em situação de risco há algum tempo. Em abril do ano passado, a casa ao lado veio abaixo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Seu Raimundo já temia o pior e cobrava providências. Foi um sufoco, né? A gente estava dentro, quando escutamos o estalo, corremos para fora, a casa do vizinho já vinha caindo, né? E a minha do lado eu pensei que estava caindo também. E aí a gente tem criança aí, a casa está toda rachada por dentro. E a gente está esperando aí das autoridades que vêm nos ajudar, né? O clima por aqui, após a triste notícia de hoje, era de luto. Quando eu corri, já tinha acontecido o soterramento. Desci, quando eu cheguei, a mãe já estava sofrendo ali, machucou a perna. E os dois, a Sara e o Ismael, estavam soterrados. Segundo moradores, o desabamento aconteceu por volta de 9h45 da manhã. No momento do acidente, tinha 5 pessoas dentro da casa. Um casal e uma criança de 5 anos não foram atingidos. A Defesa Civil informou que vai continuar monitorando a área para identificar outras casas vulneráveis. Então agora a gente vai ter que fazer uma avaliação para verificar se mais alguma residência tem que sair para evitar outra fatalidade desse tipo. A equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou por mais de 2 horas para tirar os irmãos dos escombros. A família estava dentro da casa, a mãe conseguiu sair, a criança, e nós resgatamos a moça e o rapaz agora, e eles... As informações que nós temos foi o óbito, que nós tivemos 2 óbitos aqui. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos se comprometeu em dar apoio à família. Nós temos aqui várias residências que estão ameaçadas também de desabamento. A Prefeitura vem agora apresentar sua solidariedade. Essa mãe enlutada, nós vamos ter que encaminhá-la ao aluguel social e dar aquilo que for necessário. Taxa de R$ 133 para fazer inspeção ambiental veicular virou motivo de polêmica aqui no Amazonas. O motorista reclama do preço. O Detran diz que foi obrigado pelo Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal diz que não tem nada com isso. A nova taxa, no valor de R$ 133,30, passa a ser cobrada na renovação anual do licenciamento do veículo, 2 dias depois que o Detran Amazonas anunciou que estava credenciando empresas para atuar com o serviço. No primeiro ano de implantação, o condutor poderá licenciar o automóvel, mesmo sendo reprovado na inspeção veicular ambiental. Mas a partir do segundo ano, será obrigatório adequar o veículo para que ele possa ser licenciado. A exigência vale para veículos pequenos com 3 anos de uso e pesados com 2. Motoristas até concordam com esse tipo de inspeção, mas o valor da taxa a ser pago é motivo de reclamação por parte de proprietários de veículos. Realmente tem muitos carros mesmo aí que deixam o ar muito poluído, só não concorda com o valor, né? É que isso é uma forma de se tirar dinheiro do povo, onde passamos por uma situação tão difícil. O diretor técnico de operações de uma das empresas escolhidas para realizar o serviço em Manaus explica as etapas do exame. Hoje a pessoa chega, faz o cadastro do veículo, fazemos todos os testes via escapamentos, colhemos as informações dos gases, no caso dos veículos ciclo-otto, e colhemos a fumaça, no caso dos veículos diesel. Existem os parâmetros obrigatórios do CONAMA, que é o órgão responsável pelo meio ambiente, e em função dessas tabelas por ano,
são classificados os veículos e aprovados ou reprovados. Ele sai com o laudo impresso, com todos os testes realizados. O plano de controle de poluição veicular foi regulamentado por lei aprovada na Assembleia Legislativa em 2016. Mesmo assim, gerou questionamentos jurídicos. Nossa lei estadual hoje, que é a Lei Complementar 1997, no estado do Amazonas não traz essa taxa de licenciamento ambiental prevista, traz apenas a taxa de licenciamento. Ou seja, carece de uma legislação complementar estadual para podermos dar validade a essa nova taxa instituída por meio de lei ordinária. Outro ponto a ser discutido, as empresas que estão sendo beneficiárias disso passaram por um processo de credenciamento. O credenciamento não é necessariamente um processo licitatório. O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas alega que tudo está sendo feito como manda a lei. O credenciamento, ele está entre um dos itens que consta na lei de licitações, que é o credenciamento. Então não existe nada ilegal, não existe nada irregular. Está aqui a previsão legal da cobrança do Diário Oficial. Ainda segundo Leonel Feitosa, inclusive ele mesmo está sendo processado pelo Ministério Público Federal no Amazonas, que desde 2015 cobrava o plano de controle de poluição veicular. Existem alguns inquéritos civis que o Detran responde por não ter esse serviço, e na segunda-feira eu fui citado, aqui agora eu sou réu, numa ação penal na Justiça Federal do Estado do Amazonas por descumprimento de determinações do Ministério Público Federal. Na coletiva eu falei que estávamos implantando o serviço, o credenciamento estava aberto desde maio. Questionado sobre a afirmação do presidente do Detran, o Ministério Público Federal no Amazonas informou por meio de nota que não expediu determinação no sentido de criar taxa anual de inspeção de licenciamento ambiental de veículos e que o órgão sequer recomendou qualquer providência dessa natureza. O MPF esclarece que requisitou informações do Detran Amazonas no sentido de apurar se o órgão possuía planejamento aqui no estado para fiscalizar a utilização por veículos pesados fabricados após 2012 dos devidos controles antipoluição previstos no Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. A nota segue dizendo que o procedimento do MPF não trata de veículos de passeio, não havendo, portanto, qualquer relação de eventual cobrança adicional de taxa instituída pelo Detran para essa classe de veículos. Mais uma vez, professores da Rede Municipal de Ensino realizaram manifestação em reivindicação ao repasse de recursos do Fundeb. Dessa vez, eles foram para a frente da Prefeitura de Manaus e fecharam o trânsito em alguns momentos. Cerca de 2.000 professores da rede municipal paralisaram as atividades na manhã de hoje para realizar o ato em reivindicação ao repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com um grupo de professores do movimento Fundeb para Todos, a CEMED recebeu 109 milhões de reais enviados pelo governo federal para serem direcionados ao Fundeb. E existe uma sobra desse investimento que deveria ser rateado entre os funcionários da Secretaria de Educação. Mas eles alegam que isso não aconteceu. Nós queremos saber como, quando, onde esses valores são aplicados. Porque, na nossa opinião, esses valores que são repassados, eles não chegam até o chão da escola. São 109 milhões da sobra do ano passado que eles receberam. Só tem dois destinos. Ou ele repassa isso para a categoria, ou ele devolve para o governo federal. Isso é a lei do Fundeb que estabelece isso. A Prefeitura de Manaus informou que mais de 5.000 educadores municipais deverão receber a progressão por tempo de serviço. Uma progressão que varia de 50 a 80 reais por mês. A notícia não anima a classe. Progressão de R$50, isso não é benefício para o professor. Nós estamos desde maio, 1º de maio, sem nossa database. Nós precisamos da nossa database. Em média, cada professor vai receber R$80. R$80 vezes 10 mil dá 800 mil. Vezes os 12 meses do ano, mais o 13º, dá 10 milhões e 400. 10 milhões e 400 é o que ele vai gastar. Só que o recurso que ele recebeu foi 109 milhões. O que ele vai fazer com o restante do dinheiro?
A luta dos profissionais não é só pelo repasse do Fundeb e a transparência nas contas do município. Eles também reivindicam melhores condições de trabalho e qualidade na educação dos alunos. Nós estamos com sala superlotada, nós estamos com ar-condicionados com defeito, nós estamos com uma série de problemas em nossas escolas do município. O trânsito na Avenida Brasil, em frente à Prefeitura de Manaus, ficou bloqueado. Com gritos, os profissionais pediram a exoneração da secretária municipal de Educação, Kátia Regina. Em nota, a Prefeitura de Manaus disse que desde 2013 a Prefeitura tem respeitado a database dos educadores do município, que não foi possível este ano por conta das dificuldades econômicas geradas pela crise nacional. E que mesmo assim, professores e demais servidores municipais estão com seus salários em dia e com 13º salário garantidos no orçamento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, lançou hoje o 11º Censo Agropecuário, que começa a partir do próximo mês. A última pesquisa desse tipo aqui na região foi realizada há 10 anos. Será um processo contínuo de aperfeiçoamento para conferir com maior nitidez a realidade produtiva do setor em todo o país. Então é importante que todos os produtores entrem nessa fotografia e deem a informação correta, porque a informação a informação é do IBGE, a informação não é do IBGE, a informação é do informante. O IBGE trata, cuida, transforma em estatística e divulga para serem analisados. Então, se algum dos produtores não entrarem na foto, se uma região não entrar na foto, essa região pode ser prejudicada, porque você não tem informação para gerar políticas públicas. E essa foto que vai ser tirada agora vai servir de base para os próximos 10 anos. A coleta de dados começa a partir de 1º de outubro e vai até 28 de fevereiro de 2018. Serão 5 meses de pesquisa. A divisão de pesquisa do IBGE considera distância, logística de transporte e carga de trabalho. Aqui no nosso estado nós teremos 547 recenseadores percorrendo toda a zona rural. O nosso cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. E vocês sabem que esse território é cheio de peculiaridades geográficas, né? Mas que nós precisamos vencer para poder fazermos esse retrato completo do setor produtivo primário. As informações vão auxiliar na melhoria das políticas públicas voltadas para o setor rural, que também é responsável pela economia do Amazonas, que vai fechar o ano com saldo positivo. A boa notícia está ligada à agropecuária, responsável pelo aumento do PIB, que encerrará o ano com alta de 7,2%. Um resultado melhor que o de vários estados do país, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Amazonas. Chegada a hora de que o Amazonas faça um grande esforço de interiorização da sua economia, diversificação da sua economia, né? E o setor rural se apresenta como uma das alternativas concretas de geração de emprego e renda no interior do estado, e o censo agropecuário certamente vai poder sinalizar isso com muita clareza. Os resultados vão ser apresentados no ano que vem, após o encerramento do censo. A gente vai poder, ano que vem, entregar isso, por exemplo, de forma mais orientada às políticas públicas, conforme foi ressaltado aqui anteriormente, né? Seja as associações dos trabalhadores, agricultoras, cooperativas, tá? Sindicatos, confederações ou federações estaduais, né? E grandes associações. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para este sábado aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 36 graus. Em Atalaia do Norte, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 25 e a máxima de 33 graus. No município de Borba, a previsão é de sol entre nuvens, onde as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. E em Eirumepé, o tempo fica nublado com pancadas de chuva, mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Deficientes visuais agora vão poder ter acesso ao Código de Defesa do Consumidor, que com a ajuda da OAB do Amazonas foi traduzido para o Braille. O Código de Defesa do Consumidor completou em 2017 27 anos de criação e é considerado um dos mais modernos do mundo. E na Semana Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é lançado o CDC em Braille.
O objetivo é levar ao conhecimento dos deficientes visuais a lei que rege sobre as relações de consumo. Indiscutivelmente, esse tipo de iniciativa vem enriquecer e contribuir com o processo de inclusão das pessoas com deficiência visual. Cerca de 20 exemplares serão produzidos por uma operadora de telefonia móvel por meio do Conselho de Usuários. Quando você disponibiliza a informação para o consumidor, através dessa ferramenta que é o Código de Defesa do Consumidor em Braille, de fato você está dando uma acessibilidade com informação. As cartilhas são de autoria dos membros da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Amazonas. Além disso, a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem está promovendo o lançamento da sua cartilha de consumidor da OAB e entendemos que são mecanismos que objetivam a instrução ao consumidor, e especialmente o consumidor com deficiência, para que ele possa fazer valer os seus direitos. O lançamento também tem o apoio do PROCON Amazonas e da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Isso é um avanço muito grande, porque essa prática de consumo ela tem que ser compartilhada. Então, o que está acontecendo ontem e hoje aqui na nossa cidade de Manaus com relação à inclusão social, isso é digno de experiências gratificantes, de cases de sucesso que tem que ir até além das nossas fronteiras. O lançamento nesse momento do Código de Defesa do Consumidor mostra que a sociedade está mais atenta às necessidades de todas as pessoas. Esse Código de Defesa do Consumidor em Braille mostra que é uma política de inserção que está vencendo cada vez mais. O governador eleito Amazonino Mendes falou agora à tarde sobre a viagem que fez a São Paulo esta semana e ainda comentou sobre a polêmica envolvendo a data da posse ao governo. O governador eleito iniciou a conversa com a imprensa falando que a escolha dos secretariados não vai sofrer interferências políticas. E disse mais, não admite que duvidem de sua capacidade por causa da idade. Não se iludam com a minha idade. A minha idade não reflete meu espírito, não reflete essa cabeça. Sempre fui revolucionário, nasci revolucionário. Amazonino Mendes demonstrou otimismo ao comentar o encontro que teve em São Paulo com o advogado tributarista Ives Granda, onde tratou das medidas que vai tomar para garantir os direitos da Zona Franca de Manaus. Nós temos com um escopo, com um objetivo básico, reconstruir o Estado, e a reconstrução do Estado passa principalmente pelas finanças. Questionado sobre a posse, Amazonino Mendes disse que precisa assumir o governo do estado logo após a diplomação prevista para acontecer no dia 2 de outubro e chamou de mariolinhas inofensivas as atitudes do deputado Abdala Frache, que tenta prorrogar a posse. Eu acho que isso são marolinhas inofensivas. A lei não obriga o governador a tomar posse da Assembleia. A Assembleia marcar posse para o governador. A lei não obriga. Mas eu gostaria, e é de bom tom, que se faça assim, que a posse seja feita com a Assembleia. Amazonino Mendes falou ainda da reestruturação da máquina do Estado e criticou o número excessivo de secretarias na atual gestão. E pelo discurso, pretende extinguir algumas secretarias estaduais. Você tem um Estado hoje com uma estrutura gigantesca. A estrutura do Estado hoje é maior do que a da Presidência da República. Tudo vai ser impactado, porque acredito que a reformulação vai ser total, vai ser geral, vai ser pela raiz. Na segunda-feira, Amazonino Mendes deve receber o primeiro relatório da equipe de transição de governo para ter noção de como vai receber o Estado. A temporada de cruzeiros 2017-2018 deve movimentar 40 milhões de reais, de acordo com a empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour. O primeiro transatlântico aportou hoje em Manaus. O primeiro navio da temporada a apostar em Manaus foi o Astoria, que trouxe 800 turistas, a maioria da França. Este passageiro diz que o Amazonas é muito quente e úmido e achou o rio Amazonas maravilhoso, comentando que não existe este tipo de rio tão grande e largo lá na Europa. No, it's wonderful because it's a very huge.
21 navios devem atracar em Manaus nesta temporada, que vai até o dia 2 de maio de 2018, trazendo 21 mil turistas e movimentando 40 milhões de reais. Cada turista deve gastar, em média, $300 por dia. Cada turista desse que chega deixa no nosso estado a renda que é distribuída em vários setores da economia. Não só naqueles que trabalham diretamente com o turista, mas naqueles que trabalham indiretamente, desde o fornecedor da água, do alimento, até mesmo a agência de turismo que os leva para passear na cidade. Hoje é Dia Nacional do Atleta Paralímpico e nada melhor do que saber um pouco mais de como é a rotina desses paratletas, que apesar de muitas dificuldades, dão o melhor para se destacarem nas modalidades. Vamos conhecer agora 3 paratletas de alto rendimento aqui do Amazonas. Benisval, Vitor e Elielton têm algo em comum. Adoram praticar esporte e são paratletas de alto rendimento do Amazonas. A rotina deles não é nada fácil. Benisval, por exemplo, tem 42 anos, trabalha e treina 3 vezes na semana. Há 10 anos pratica esporte. A deficiência dele é visual, tem glaucoma nos 2 olhos, mas a doença não o deixou desanimar. Não é à toa que ele compete em 3 modalidades. Até agora participo de competições nacionais, Norte e Nordeste, já participei de Open. E estou na luta aí, vamos ter uma próxima competição final do mês, se Deus quiser vai dar tudo certo, que eu vou participar do lançamento do disco e do arremesso do peso e vou participar do halterofilismo para deficientes visuais em São Paulo. Aos 12 anos, Vitor foi diagnosticado com epifisiólise nas 2 pernas, doença óssea rara causada por um deslizamento entre a bacia e o fêmur. Com grande porte físico, ele só tem 20 anos. O cara levanta 160 quilos no supino. Ficou em 2º lugar em 3 competições nacionais. Foi classificado para o Mundial de Halterofilismo fora do país, mas não pôde ir. Esse ano a gente ia para o médico mundial de halterofilismo, mas houve esse fator na natureza, né? Então foi adiada a competição, mas o foco continua, treinando mais ainda. Mês que vem tem um brasileiro, tem que focar no brasileiro, focar no mundial, que a gente não sabe quando é que vai ser, mas tem que focar. Pensa que é fácil competir? Aqui não tem moleza. Elielton tem se dedicado bastante. Ele é deficiente visual. Largou a luta livre e o jiu-jitsu pelo judô por um sonho. Porque o judô já me dá mais oportunidade, uma bolsa atleta, que apesar de ele ser um esporte paralímpico e o jiu-jitsu e a luta livre que não são. Então não me dava muitas oportunidades de eu ter retorno em alguma vitória de competição ou nada. Segundo o presidente da Federação de Esportes Paralímpicos do Amazonas, são 32 atletas de várias modalidades. E como destaques da terra, a data de hoje, 22 de setembro, é especial para eles, o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Um momento único, né? Até porque é para ser lembrado, porque o legado do ano passado dos Jogos Paralímpicos é para isso, né? Para a gente que destaque os atletas que estão aí, vá lembrar, para que não esqueça do passado e fomentar para trazer outros atletas que queiram participar, mesmo não seja atleta, alunos, jovens que estão em casa, para que venham participar daqui. E é um dia muito importante para a gente. A data é vista como uma oportunidade de colocar em evidência as necessidades, reivindicações e as lutas dos esportistas com deficiência. Muitas pessoas criticam a gente, muitas pessoas falam que é fácil, tudinho, mas assim, o que a gente passa não é fácil. Então, assim, muitos atletas também têm um desenvolvimento individual, muitos estão aí para crescer. Então, a gente está aqui para representar essas pessoas que pensam que a gente, isso é coitadinha, nada de coitadinho pra gente. A gente aqui é pesado. O dia que as pessoas param para pensar na dificuldade que nós temos, mesmo assim nós não impede isso de nós fazer nem o esporte, a gente faz no que dá pra gente fazer. E é um dia muito especial, porque vai estar lembrando dos atletas paralímpicos, né? Que é muito desafiante para nós estar todo dia na mesma rotina, treinando, durante a semana toda. Então é um dia especial para todos nós.